O Google está pagando os seus funcionários para expulsá-los da empresa. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu vou dedicar os próximos 10 minutos a contar essa história bizarra do mundo da tecnologia para você, porque eu sei que você gosta dessas coisas inusitadas. E isso sirva como sinal de alerta para programadores, desenvolvedores, funcionários, para a tia do cafezinho, de que o Google faz tempo que deixou aquele lugar de ser aquele lugar lindo e maravilhoso, onde as pessoas gostavam de comer iogurte com granola pela manhã, podiam jogar tênis de mesa ou jogo de peteca dentro dos escritórios, podiam andar de bicicletas e patinetes como se fossem hipsters. Esse lugar não existe mais. Esse paraíso desapareceu. O Don't Be Evil se transformou em I Want to Be Evil Even More. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre as decisões compulsórias ou demissões compulsórias do Google através de uma demissão paga. Eu estou falando do programa de saída voluntária ou nos Estados Unidos, Voluntary Exit Program. Sim, eu estou com a pauta aqui na frente porque memorizar tudo isso é um tanto quanto complicado. Eu publiquei um artigo lá no targethd.net falando sobre esse assunto e explicando por que essa medida não só ela é um tanto quanto esdrúxula, como também revela como a visão corporativa do Google mudou de uns tempos para cá. Na verdade, de muito pouco tempo para cá, porque é a empresa que agora objetiva o lucro a todo custo. Eu gostava mais do Google quando era uma empresa beta. Porque como beta não tinha essa visão de: "Meu Deus, vamos massacrar os nossos funcionários, porque não podemos mais perder dinheiro, porque os acionistas são pessoas mais importantes do que, sei lá, o Jefferson, o programador". Esse programa, ele foi implementado no Google no começo de 2024, o Voluntary Exit Program, e ele prevê o seguinte: você vai receber um bônus, uma espécie de recompensa. É meio engraçado como o Google trabalha com essas neologias ou com esses termos para poder gourmetizar o "eu te pago para te expulsar da empresa". Então você recebe um bônus financeiro, uma ajuda de custo para você dar pé da empresa. A desculpa do Google para te demitir é que você não está tão empenhado assim em trabalhar, né, lá na gigante Mountain View. Você não está empenhado, você não está se dedicando, você não está abraçando a empresa como um todo, nem vestindo a camisa da empresa. Lembra os vídeos da Jéssica Diniz, que é uma humorista que eu gosto muito, que ela publica de tempos em tempos conteúdos humorísticos falando sobre as relações abusivas no ambiente de trabalho. As mecânicas laborais do tipo trabalhar de sábado, atender o telefone fora do expediente, ter que se submeter a superiores que não estão tão preparados para ocupar postos de gerência ou de direção, e isso tudo é muito injusto dentro do mundo corporativo, mas não é só lá que acontece, em várias outras esferas da sociedade temos esse mesmo comportamento. Então o que o Google está fazendo lembra muito isso, essa coisa de você, eu não estou te expulsando, eu estou te pagando para você sair da minha empresa e não me processar depois. Acontece que essa história toda do Voluntary Exit Program existem camadas existenciais que precisam ser dissecadas conforme a gente vai se aprofundando na narrativa. Muitos ex-funcionários do Google afirmam com todas as letras que a empresa passa bem longe de ser aquela que antes era uma empresa legalzona para se trabalhar. Nem mesmo a reunião com os funcionários, de forma informal, onde coloca todo mundo dentro de um auditório e de forma livre os diretores, os executivos do Google respondem a perguntas dos próprios funcionários. Nem isso está rolando de forma mais tão orgânica assim. Tudo está muito artificial, o Sundar Pichai não dá mais a mesma atenção que dava para os funcionários, e o Google está se tornando uma empresa cada vez menos procurada para o trabalho com os profissionais. Eles acabaram com o trabalho remoto, todo mundo que se mudou de cidade dentro dos Estados Unidos teve que voltar para Mountain View para seguir trabalhando na posição em presencial, e muita gente acabou perdendo emprego por conta disso, porque o Google acabou com o remoto também. Só fica no remoto quem realmente pode desenvolver isso em remoto, mas a grande maioria
dos funcionários já estão todos presos nas regras de presencial. E para completar, o Google está deixando a empresa cada vez pior, com condições de trabalho muito ruins, para que essas pessoas simplesmente desistam dos seus postos. Porque se elas desistirem, o Google não precisa pagar os direitos trabalhistas desses funcionários. E aí tudo fica na conta do camarada que está numa situação tão insuportável, tão insustentável dentro da empresa, que prefere sair sem ter os seus direitos em nome de sua saúde mental. E aqui, o que não me leva a pensar que o Google está manobrando bem as suas pecinhas para justamente afetar aquela galera que mais defende o formato 4x3 de escala de trabalho, mais defende as férias improvisadas ou as férias sem aviso prévio aos seus chefes, aquela galera que mais está pensando na própria saúde mental, que é a galera da geração Z. Sinceramente, eu não brigo mais com eles. Eu prefiro brigar com o boomer que acha que é chefe, que acha que manda na coisa toda, que não se importa com saúde mental, equilíbrio emocional, com o descanso do funcionário, com o fato dele ter família ou não, dele ter filhos ou não, e acaba explorando o pobre coitado até o último dia dele no trabalho, ou em alguns casos até o último dia de vida, porque não são poucas as pessoas que se estressam e se perdem no meio do caminho, porque o Google decidiu ser be evil. Ser be evil é interessante, né? O Google decidiu ser be evil para cima desses funcionários, otimizando o serviço apenas para benefício do próprio Google e querendo maximizar os próprios lucros. Porque às vezes eu penso que alguns empresários não têm alma, alguns empresários não têm mãe, não têm esposa, não têm filha, e colocam o funcionário na chibata. Alguns ex-funcionários do Google alegam que eles foram obrigados a trabalhar por diversas horas, que os benefícios que antes eram oferecidos para esses funcionários que trabalhavam presencialmente eram cortados, que cortaram o cafezinho, cortaram aquele lanche com altas propriedades nutricionais, opções veganas dentro da cafeteria, tudo isso foi cortado do Google até que o clima ficou insustentável e agora a galera está pedindo para sair ou entra no programa de saída voluntária recebendo algum bônus financeiro. O problema aqui é o seguinte: o Google está perdendo vários bons profissionais para a concorrência, principalmente pelo fato de que, mesmo que na concorrência não sejam as mesmas condições do Google, várias empresas de diferentes tamanhos, sejam startups a grandes conglomerados, estão entendendo, finalmente entendendo, que quanto melhores forem as condições de trabalho do funcionário, mais esse funcionário vai produzir para a sua empresa. E no final das contas é isso que toda empresa quer, menos o Google do Sundar Pichai. Eu não sei se esse programa de saída voluntária vai perdurar. Como tudo no Google é beta, existe a possibilidade do Google entender que está perdendo muita gente boa e aí suspender esse programa. Porém, a gente está conversando sobre algo que existe no Google há pelo menos 1 ano e meio. Então, realmente é de se duvidar de que o Google vai voltar atrás, ainda mais com a possibilidade de maximizar os lucros. Porque, afinal de contas, a gente tem no Gemini uma inteligência artificial avançada, a gente tem várias tecnologias embarcadas no Google que estão em estágio avançado, o que não me leva a crer que o Google vai fazer que nem aquela empresa Clarba, acho que eu acertei o nome. A Clarba substituiu 700 funcionários do setor de atendimento ao cliente para colocar uma plataforma de inteligência artificial que não reproduzia a mesma sinestesia, não entendia ironia e sarcasmo, não sentia empatia pelos clientes, e aí deu muito errado. Pode ser que o Google já esteja fazendo isso em algumas áreas que podem ser automatizadas, que podem trabalhar com uma autonomia relativa em função das tecnologias que estão disponíveis. E sim, o Gemini é uma das plataformas mais completas de inteligência artificial que a gente tem. Só que todas as tentativas que fizeram até agora para a substituição do fator humano falharam e fracassaram miseravelmente. É bom que o Google não esteja fazendo isso. É, eu sei que eu vou falar isso como algo muito errado e vai soar como algo errado, mas menos mal que o Google está demitindo e pagando para demitir. Na verdade, pagando para expulsar da empresa. Muitos profissionais de alta qualidade foram diretamente afetados pela decisão do Google.
Agora que isso aqui me cheira uma tentativa de enfiar a goela abaixo inteligência artificial, e sem falar que o Google também mimetizou o conceito de demissão silenciosa, que é essa prática de você piorar as condições de trabalho até que o funcionário não aguente mais ficar ali na empresa. Não dá para dizer que o Google está valorizando seus funcionários, porque não tem ganho objetivo aqui, mesmo que o funcionário seja pago para ser expulso da empresa. É um desserviço em grande escala, se parar para pensar. É um desserviço porque outras empresas vão pensar em fazer mais ou menos a mesma coisa. E aqui no Brasil, como as gambiarras, administrativas e gambiarras, de laborais de trabalho, de postos de trabalho, que dirá do trabalho informal, como é o país da gambiarra em todos os aspectos, não é de se duvidar que no Brasil algumas empresas vão tentar fazer a mesma coisa. É claro que em modo piorado, porque nós estamos falando do país que inventou o jeitinho. Gente, se você gostou do que viu nesse vídeo, essa pauta completa, o artigo completo está lá no targethd.net. Por aqui você pode se inscrever, dar o like, compartilhar com amigos e, se possível, se você quiser, você pode também ajudar essa iniciativa a seguir ao ar utilizando o QR Code que aparece em algum canto na tela. Acho que agora eu vou acertar, porque como está em espelho aqui, acho que o QR Code está nesse canto superior da tela. É isso. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um abraço para todo mundo e até a próxima.